Olá, hoje a nossa aula será sobre a terapia nutricional em pacientes com síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, para começar, eu queria distinguir dois conceitos, o HIV e a AIDS. Então, o HIV seria o retrovírus que causa a AIDS, certo? Ele ataca o sistema imunológico. As células mais atingidas são os linfócitos T e CD4. O que seria a AIDS? A AIDS já é a doença causada pela infecção do vírus. Então, é quando o vírus ataca o sistema imunológico. Então, ataca de forma intensa, destruindo o sistema imunológico humano. Certo? Então, esses dois conceitos são diferentes, porque pode ser que esse paciente é HIV positivo, mas não tenha AIDS, certo? Porque ainda não chegou nesse estágio. Ele só apresenta o vírus na corrente sanguínea, com algumas alterações, sim, do sistema imunológico, mas não de forma intensa como é a AIDS. Então, o HIV, ele parasita as células T auxiliares, certo? Então, as células T auxiliares, elas desempenham um papel na resposta imune. Elas estimulam outras células de defesa, certo? Então, por isso que o paciente fica imunodeprimido. Então, geralmente, o HIV não mata diretamente a pessoa. O que ele faz? Ele abre a porta para infecções oportunistas. Então, o vírus do HIV, eles parasitam as células T auxiliares, certo? E a população, das células T auxiliares fica muito reduzida. E considerando que essas células T, elas estimulam outras células de defesa. Então, o que leva a isso? A deixar o paciente imunodeprimido, certo? Então, o que mata o paciente não é a doença, necessariamente, mas é o que essa doença faz. Ela abre a porta para outras infecções oportunistas. O HIV, se tratando da estrutura do vírus, o HIV é envolvido por uma cobertura de proteína e lipídios. O lipídio forma uma bicamada lipídica. Essa cobertura é chamada de envelope. E esse envelope, ele é muito parecido com a membrana plasmática da célula, certo? E internamente, o HIV, ele possui uma camada de proteína chamada de capsômeros, que forma a cobertura chamada de capsídio. Então, o capsídio, ele protege o material genético, o RNA, certo? E a enzima também, no vírus tem a enzima transcriptase reversa. E a gente vai verificar o que essa enzima faz, certo? Mais pra frente. Então, como esse vírus entra na célula? O que acontece? A proteína de envelope do vírus se liga à proteína de membrana das células. Então, por exemplo, ela abre a chavinha para abrir essa célula, podemos dizer assim. Então, essa ligação de membrana da célula e a proteína do envelope do vírus concede ao vírus especificidade, certo? Então, vai haver esse encaixe concedendo essa especificidade para o vírus. Então, depois de ser feito esse encaixe, do envelope viral com a membrana plasmática, esse vírus, ele se infunde na célula e dentro da célula ele vai liberar o RNA e essa enzima que eu falei, certo? Então, dentro da célula, a transcriptase reversa, ela fará uma transcrição ao contrário. O que seria isso? O normal é que seja feito o DNA com molde para fazer o RNA. Já essa transcriptase reversa, ela faz uma transcrição reversa. O que seria essa transcrição reversa? Ela vai utilizar o RNA viral como molde, fazendo um DNA viral. Depois de pronto, esse DNA será levado até o núcleo celular e aí vai ser, podemos dizer, infundido no meio dos nossos DNA, certo? Então, um DNA viral vai infundir o nosso DNA.
Então, por isso que é difícil a cura definitiva da AIDS, porque não existe uma droga que seja capaz de localizar em quais células tem esse DNA inserido, certo? Então, por isso, não tem um remédio específico, que até então é difícil localizar. Então, muitas vezes, o paciente toma o coquetel e ele não apresenta o vírus montado. Então, o vírus, podemos dizer assim, congela. Mas ele vai ter o vírus lá no DNA. Então, se ele parar de tomar esses medicamentos, o vírus volta a ficar ativo. Então, por isso que o uso desses medicamentos é crônico, podemos dizer assim, então, para a vida toda, até o presente momento, né? A não ser que depois possa ser descoberta uma cura, mas a princípio o uso do medicamento é crônico, porque essa doença é uma doença crônica. Por isso que hoje em dia é tão difícil encontrar a cura da AIDS. Então, a gente apenas faz o quê? Esse remédio apenas faz o quê? Ele congela esse vírus, né, para que ele não se multiplique. Então, o paciente parando de tomar, consequentemente, esse vírus fica ativo. Então, por isso que a gente usa o termo HIV positivo. Ele tem ali o vírus, mas ele continua com a vida normal. Então, esse HIV, né, ele não evolui para uma AIDS, certo? Bom, as pessoas, depois de terem contato, né, com o vírus, elas passam por algumas fases. Então, a primeira seria a fase, né, de uma infecção retroviral aguda. Então, o que ocorre nessa fase? A maioria das pessoas contaminadas já apresentam a síndrome retroviral aguda já nas primeiras 4 semanas após a contaminação pelo vírus, certo? Então, os pacientes recém-infectados, eles podem desenvolver quadros semelhantes ao de uma gripe. Então, geralmente essas pessoas têm alguns sintomas, né? Mas são sintomas brandos, então a pessoa pensa que é um vírus qualquer, uma virose qualquer, né? Geralmente os sintomas são os mais recorrentes, né? São febre alta, dor de garganta, fraqueza. E esses sintomas duram de 7 a 10 dias, né? Esses sintomas é devido à rápida multiplicação do vírus no organismo. Mas como são sintomas brandos, então as pessoas geralmente não desconfiam, né, dessa doença no início da infecção. Posteriormente, é uma fase de soroconversão, né? É de 1 a 3 meses após a infecção aguda, e depois desse período já começam a ser detectados anticorpos neutralizantes do HIV no sangue. Então, nesse período já é possível identificar. Posterior a isso, tem um período de latência clínica, né? Então, seria uma fase que a pessoa fica assim, como que a gente pode dizer, dormente. Então, não apresenta nenhum sintoma, certo? E essa fase pode perdurar até 10 anos, dependendo, né, de cada pessoa. E nessa fase, apesar da pessoa não ter os sintomas, ela continua transmitindo, certo? Então, a pessoa não sabe, muitas vezes não se previne e, nesse momento, propaga a doença, propaga o contágio, né, da doença. Então, nessa fase, o sistema de defesa ele vai destruindo o HIV. Então, nessa fase, o sistema imunológico ainda consegue combater parte do vírus. Então, o sistema imunológico ainda está forte, né? Podemos dizer assim, é como se fosse uma guerra, né? Os anticorpos e os vírus, né? Da HIV. Então, o sistema imunológico ainda consegue combater. Temos a fase também de infecção sintomática precoce, né? O vírus está destruindo o sistema imunológico, mas isso é lentamente, né? Está ocorrendo gradualmente essa destruição. As contagens de CD4 ainda são superiores a 500 células, né? E os sintomas geralmente são brandos também. Já na última fase, que é a AIDS, então, já a AIDS é uma fase crônica, né? Já ocorre uma desintegração da defesa do corpo. Aí a pessoa já fica muito suscetível a doenças, às outras doenças, certo?
Então, nessa fase, se desenvolve uma série de doenças relacionadas com a imunodepressão. E a infecção avançada, né, seria o quê? Mesmo a pessoa em terapia, né, fazendo uso de medicamento correto, mas ainda tem grande probabilidade de evoluir para outras doenças, certo? E muitas dessas doenças são ligadas com a imunodepressão severa. E nessa fase, né, o CD4 já está abaixo de 50, favorecendo assim doenças oportunistas. Então, o CD4, né, através do CD4 a gente consegue fazer um monitoramento através dos valores de CD4. Então, geralmente, quando o CD4 está acima de 500 células, é um estágio, né, da infecção com baixo risco da doença. Então, o sistema imunológico ainda está funcionando tranquilamente. Já o CD4 entre 200 e 500 células, então já começa a apresentar alguns sinais e sintomas, né? Claro, de menor amplitude, mas já começa a depressão, podemos dizer assim, né? A depressão desse sistema imunológico. Já o CD4 entre 50 e 200 células já é um estágio com alta probabilidade de surgimento de doenças oportunistas. Já com o CD4 abaixo de 500 células, já é um estágio grave, né, com comprometimento da resposta imunitária. Então já é uma fase bem grave, né, que esse paciente está bem depletado, né, o sistema imunológico está tendo poucas respostas. Devido à diminuição da atividade do sistema imunológico, as pessoas com AIDS têm mais chance de desenvolver certas infecções, certo? Que podem ser causadas tanto por vírus quanto por bactérias e parasitas. Então, com o sistema imune com baixa quantidade de CD4, né, e células T, começam os vírus, bactérias, fungos e protozoários oportunistas, né? Então, a fragilidade do sistema imunológico acaba acarretando outras doenças. E também pode ocorrer manifestações respiratórias, manifestações dermatológicas, manifestações digestivas, manifestações neurológicas e câncer, né? Então, o sistema imunológico está depletado, essas doenças oportunistas acabam se propagando. Geralmente, pacientes HIV positivos, né, são anêmicos. E essa anemia infectados pelo HIV pode ser de natureza multifatorial. Pode estar relacionada com infecções oportunistas, pode estar relacionada com deficiências nutricionais, certo? Pode estar relacionada com determinadas medicações, geralmente antibióticos e agentes antirretrovirais. E pode estar relacionada também com doenças invasivas na medula óssea que provocam alterações nas células e acaba gerando, né, um quadro de anemia nesse paciente. Em pacientes HIV positivos pode ocorrer a lipodistrofia. O que seria isso? É a alteração na quantidade de gordura do corpo. Então, essa lipodistrofia pode ser do tipo lipoatrofia, que seria uma redução na quantidade de gordura nas partes periféricas, em braços e pernas. Pode ocorrer a lipohipertrofia, que seria o acúmulo de gorduras em algumas partes do corpo, né? Principalmente na gordura abdominal. E pode ocorrer a mista, que mescla esses dois, que mescla essa redução na quantidade de gordura e o acúmulo de gordura em algumas partes do corpo. Os antirretrovirais são fármacos usados para o tratamento de infecções por retrovírus, principalmente, né, no HIV. A terapia altamente eficaz com antirretrovirais é conhecida como TARV, certo? Então, é o uso de medicamentos antirretrovirais em pacientes HIV positivos. Então, o objetivo do uso desses medicamentos é retardar a progressão da imunodeficiência
e restaurar tanto quanto possível a imunidade, certo? Então, vai ajudar esse paciente a manter a qualidade de vida, né? E evitar a latência dessa doença, né? Essa doença chegar à AIDS. Esse paciente está muito imunodeprimido, então podemos dizer que essa medicação vai parar, né, o vírus de se multiplicar, mas ele continua na corrente sanguínea. Esses medicamentos, eles podem ter como reações, né, efeitos adversos e podem ser influenciados por certos nutrientes. Então, eu vou citar alguns, como exemplo o AZT. Então, uma dieta rica em gordura vai diminuir a absorção desse fármaco. Então, a gente vai orientar o paciente o quê? Com ou sem alimento, né? Tomar o medicamento com ou sem alimento e evitando os mais gordurosos. Então, é importante a gente saber, até mesmo para orientar, né, esse paciente quanto ao uso do alimento. Por exemplo, se o remédio tem que ser tomado, não pode ser a sua absorção, pode ser influenciada pela gordura, então a gente vai informar esse paciente para não tomar o medicamento juntamente com comendo uma comida gordurosa, podemos dizer assim, certo? Como exemplo, temos outros, o IDM, que é a sigla, né? Mas na tabela vocês podem ver o nome desse medicamento. Já nesse medicamento, o alimento diminui a absorção do fármaco. Então, é orientado o quê? 1 hora antes ou 2 horas após a refeição, com água e chá. Então, a gente tem que ter muita atenção, né, nessas informações, até mesmo para saber como orientar o paciente, evitar que esse medicamento, né, diminua o efeito, às vezes por uma coisa simples que pode ser evitada. Então, os métodos de avaliação em pacientes com HIV, a gente vai considerar os mesmos métodos tradicionais, né? Avaliação subjetiva global, antropometria e parâmetros bioquímicos. E também a gente vai verificar a avaliação, né, metabólica e avaliar a lipodistrofia desse paciente. O objetivo, né, da terapia nutricional para esse paciente é minimizar os sintomas, né? Consequentemente, melhorar o aporte nutricional e promover o bem-estar, até mesmo fortalecendo, né, o sistema imunológico desse paciente. A terapia nutricional está indicada para paciente que apresenta perda de peso significante e o IMC menor que 18. Considerando a baixa ingestão, se precisar de suplementação, a gente pode fazer a suplementação, né, sempre que ele está conseguindo comer, mas precisa de um complemento. Então, é importante a gente analisar, né, as deficiências e passar uma complementação adequada, certo? Principalmente quando se trata de ganho de peso. Lembrando que o ômega 3, ele é bem tolerado, né? Ele tem um ganho de peso significativo com o uso, né? Uma melhora no estado nutricional e um aumento da CD4. A via interal vai ser indicada para o paciente sempre que a ingestão por via oral estiver insuficiente, certo? Não há fórmula específica e a nutrição parenteral vai ser indicada quando a via interal não for possível, né? Ou por algum problema, alguma patologia. Então, aí recomenda-se a via parenteral, mas sempre, né, com atenção que o maior risco de infecção e de imunossupressão. Então, tem que ser a curto prazo, sempre buscando evoluir essa dieta para interal. Quanto à recomendação de nutrientes, né, se for uma fase estável da doença, é 1,2 gramas por quilo de peso de proteína, certo? Já se for uma fase aguda, a gente precisa aumentar essa quantidade de proteína, aí já vai para 1,5 gramas por quilo de peso. A quantidade de caloria, paciente assintomático é de 30 a 35 calorias. Já pacientes, né, sintomáticos, com doença propriamente dita, né, como a AIDS, e CD4 inferior a 200 células, então a gente já vai aumentar essa necessidade para 40 quilocalorias por quilo de peso. E a gente sempre ter atenção nas vitaminas A,
vitaminas do complexo B, vitamina C, E, zinco e selênio, que geralmente o paciente com essa patologia costuma ter as deficiências dessas vitaminas. E no caso da diarreia, a diarreia ela é relatada com importante problema clínico, nesses pacientes, né, que possuem HIV. Ela leva a uma progressiva deterioração do quadro clínico e piora a qualidade de vida desse paciente. Então, qual seria a nossa ação, a nossa indicação, nós como nutricionistas? Então, seria indicada a suplementação via oral com 30 gramas de glutamina. Então, essa quantidade, né, por dia, ela reduz a gravidade da diarreia, certo? E a indicação de uso de prebióticos, né? Geralmente, os prebióticos são indicados para paciente pediátrico com HIV e principalmente quando ocorre a disfunção intestinal e a redução dos linfócitos TCD4. Bom, gente, então foi isso. Eu tentei ser o mais rápido possível e hoje a gente vai retirar as dúvidas numa videotransferência, tá bom? Obrigada pela atenção. Tchau, tchau.